Aos 67 anos, depois de criar 3 filhos sozinho e trabalhar 45 anos como mecânico, jamais imaginei que seria impedido de ver meu próprio neto por uma mulher que não conseguia nem fritar um ovo quando conheceu meu filho. Mas quando Patrícia cruzou essa linha, ela descobriu que este velho ainda tinha algumas cartas na manga. Meu nome é Carlos Eduardo, e se você me conhecesse, saberia que sou daqueles homens de palavra. Levanto às 5 da manhã há 40 anos, nunca faltei um dia de trabalho por preguiça. E quando minha esposa Dalva morreu de câncer em 2018, continuei de pé porque tinha uma família para sustentar. Minha oficina mecânica na Vila Madalena, em São Paulo, não era das maiores, mas era honesta. Cada parafuso apertado, cada motor consertado, tudo feito com a dignidade que meu pai me ensinou. Criei meus 3 filhos, Roberto, Marina e Gustavo, com pulso firme mas coração aberto. Paguei escola particular para todos, mesmo quando isso significava comer macarrão com salsicha 5 dias na semana. Roberto, meu caçula, sempre foi meu xodó, talvez porque nasceu quando eu já tinha mais experiência, talvez porque era o mais parecido comigo. Teimoso, leal e trabalhador. Quando Roberto completou 28 anos e me trouxe Patrícia para conhecer, achei estranho desde o primeiro momento. Uma moça bonita, não vou negar, mas havia algo nos olhos dela que não me inspirava confiança. Dalva, que ainda estava viva na época, sussurrou no meu ouvido: Carlos, essa menina olha nossa casa como se estivesse fazendo um inventário. Deveria ter ouvido minha esposa. Patrícia vinha de uma família de classe média alta da Zona Sul. Pai médico, mãe professora universitária, apartamento em Moema. Nada contra isso. Mas desde o início ficou claro que ela via nossa família como um projeto de melhoria para meu filho. Nas primeiras visitas fazia comentários aparentemente inocentes que cortavam como navalha. Ai, seu Carlos, que interessante esse quadro da última ceia na sala. Bem, tradicional. Ou então, Roberto me disse que o senhor trabalha com as mãos. Deve ser gratificante fazer um trabalho tão manual. O tom doce não disfarçava o veneno. Mas Roberto estava apaixonado. E quando um homem está nesse estado, enxerga coração onde só existe calculadora. Casaram em 2019. Uma cerimônia que custou mais do que minha oficina, faturava em 6 meses. Patrícia fez questão de deixar claro que os pais dela bancaram tudo, porque sabiam que seria difícil para a família do Roberto contribuir adequadamente. Engoli seco e sorri nas fotos. Durante a festa, ouvi ela contando para as amigas: meninas, o sogro é mecânico. Imaginem. Mas o Roberto tem potencial, vamos educá-lo. Como se meu filho fosse um projeto de reforma. Em março de 2021, nasceu Miguel, meu primeiro neto. Quando segurei aquele menino no colo pela primeira vez, senti o mesmo amor avassalador que senti quando meus próprios filhos nasceram. Mas dessa vez, havia algo mais. A certeza de que este pequeno seria meu legado. A continuação de uma linhagem de homens honestos e trabalhadores. Miguel tinha os olhos do Roberto bebê, as mãos pequenas, mas já curiosas, sempre querendo tocar tudo ao redor. Eu me derretia quando ele segurava meu dedo mindinho com aqueles dedinhos perfeitos. Nos primeiros meses, Patrícia até permitia que eu ajudasse. Levava fraldas, comprava roupinhas no Brás, ficava com o menino para ela descansar. Construí um berço com minhas próprias mãos, usando madeira de lei que guardava há anos. Cada encaixe perfeito, cada acabamento pensado com carinho. Trabalhei 3 semanas nas horas vagas, lixando, vernizando, testando a firmeza. Era uma obra de arte, feita com o amor de um avô. Quando entreguei, Patrícia olhou e disse: Obrigada, seu Carlos. Vamos usar no quartinho de brinquedos. Já compramos o berço oficial do Miguel na Toca Stock. Meu berço, que levou semanas para ficar pronto, virou depósito de brinquedos em 2 dias. Mas eu persistia. Aos sábados, visitava meu neto religiosamente. Levava doces da padaria do seu Manuel. Contava histórias que inventava na hora.
Ensinava palavrinhas bobas que faziam ele dar gargalhadas. Miguel começou a me reconhecer com 4 meses. Sorria quando me via, esticava os bracinhos quando eu chegava. Esses momentos eram o melhor da minha semana, a razão pela qual eu acordava animado nas sextas-feiras. Conforme Miguel crescia, as visitas foram ficando mais complicadas. Patrícia sempre arrumava desculpas. O menino estava dormindo, tinha pediatra, estava com virose, tinha compromisso com as amigas dela. Quando eu conseguia vê-lo, ela ficava por perto como um guarda-costas, monitorando cada palavra, cada brincadeira, cada carinho. Seu Carlos não precisa falar sobre a oficina com o Miguel. Ele é muito novo para entender essas coisas e, sinceramente, prefiro que ele se interesse por atividades mais intelectuais. Ou, por favor, não dê bala para ele. Estamos educando o paladar dele para coisas mais refinadas e saudáveis. Roberto, coitado, vivia no meio do fogo cruzado. Tentava mediar, mas estava claro que em casa quem mandava era ela. Pai, você entende, né? A Patrícia quer o melhor para o Miguel. Ela estudou pedagogia, sabe como educar crianças. Eu entendia, sim. Entendia que minha presença estava sendo gradualmente apagada da vida do meu neto, como se eu fosse uma mancha que precisava ser removida. Em 2022, as coisas pioraram quando consegui um contrato grande com uma transportadora e reformei toda a oficina. Investi 180 mil em equipamentos novos, contratei 2 funcionários experientes, modernizei tudo. Até mudei para um apartamento melhor no Butantã. 3 quartos, 2 vagas, portaria 24 horas. Pensei que isso mostraria para a Patrícia que eu não era apenas um mecânico simples, que tinha construído algo sólido. Lê do engano. Para ela, meu sucesso era ainda mais ameaçador. Agora eu era um mecânico rico, mas ainda assim um mecânico. E pior, um mecânico que poderia influenciar seu filho com valores errados. O segundo aniversário do Miguel foi o divisor de águas. Patrícia organizou uma festa no salão de festas do prédio onde moravam. Um evento com tema safari elegante, que custou uma pequena fortuna. Decoração profissional com animais de pelúcia importados. Buffet sofisticado com canapés e quiches. Fotógrafo profissional. Até um palhaço que falava 3 idiomas. Eu cheguei pontualmente às 15 horas, como sempre faço, carregando um caminhão de bombeiro que havia restaurado especialmente para Miguel. Passei 2 semanas lixando a tinta velha, pintando de vermelho brilhante, verificando se todas as pecinhas móveis estavam funcionando. Era um brinquedo dos anos 70, sólido, durável, do tipo que se passava de pai para filho. Na porta do salão, fui recebido por Patrícia usando um vestido caríssimo e um sorriso de plástico. Seu Carlos, que bom que veio. O Miguel está dormindo ainda, mas fique à vontade. Dormindo? Às 15 horas da tarde, no próprio aniversário? Eu conhecia meu neto o suficiente para saber que àquela hora ele estava sempre acordado, brincando, cheio de energia. Entrei no salão e me deparei com um ambiente que mais parecia uma exposição de arte do que festa infantil. As mesas estavam repletas de convidados que eu não conhecia. Colegas de trabalho dela, amigos da faculdade, familiares dos pais dela. A família dela ocupava as mesas centrais conversando sobre viagens internacionais e investimentos. Eu fui direcionado para uma mesa no canto, junto com minha filha Marina e alguns poucos conhecidos nossos. Durante 2 horas, esperei Miguel acordar. Toda vez que perguntava por ele, recebia a mesma resposta. Ainda dormindo, seu Carlos. Crianças precisam de rotina. Mas eu via outras crianças correndo pelo salão, brincando, aproveitando a festa. Às 17h, finalmente Miguel apareceu, nos braços de Patrícia. Meu neto tinha crescido tanto desde a última vez que o vi. Fazia quase 1 mês. Seus cabelos estavam mais longos, ele parecia mais alto, mais esperto. Quando me viu, seus olhos se iluminaram e ele esticou os bracinhos na minha direção, gritando: "Vovô! Vovô!" Meu coração se encheu de alegria. Levantei-me para pegá-lo no colo, mas Patrícia deu um passo para trás. "Miguel, diga oi para o vovô Carlos. Mas você não pode ficar no colo agora. Vamos tirar as fotos primeiro." Durante meia hora, assisti meu neto sendo passado de colo em colo para fotos com todos os convidados.
menos comigo. Patrícia posava com ele, os pais dela posavam, os amigos posavam. Quando finalmente chegou minha vez, ela disse: "Ah, seu Carlos, melhor não. O Miguel está ficando agitado e precisa comer." Foi então que aconteceu o momento que mudou tudo. Miguel, que havia sido alimentado e estava brincando no chão, veio correndo até mim com um sorriso enorme. "Vovô, brincar, brincar." Ele puxava minha mão, querendo me mostrar os brinquedos espalhados pelo salão. Meu coração derreteu. Sentei-me no chão com ele, esquecendo completamente de minhas roupas sociais, e começamos a brincar com uns blocos de montar. Miguel ria, me abraçava, me dava beijinhos molhados no rosto. Por 15 minutos maravilhosos, fomos apenas avô e neto, aproveitando um momento de pura conexão. Ele até tentou me ensinar algumas palavras novas que havia aprendido. Carro, grande, vovô bom. Quando mostrei para ele o caminhão de bombeiro que eu havia restaurado, seus olhos brilharam como se fosse o maior tesouro do mundo. "Meu! Meu!" ele gritava, abraçando o brinquedo. Era a reação que eu esperava. A alegria genuína de uma criança ganhando algo feito com amor. Mas a magia durou pouco. Patrícia apareceu do nada com uma cara de poucos amigos. "Miguel, largue isso. Esse brinquedo é muito antigo e pode ter tinta com chumbo. Vem aqui." Ela arrancou o caminhão das mãos do menino, que começou a chorar, e me entregou de volta. "Seu Carlos, eu agradeço o gesto, mas não posso aceitar. Não sabemos se esses brinquedos antigos são seguros." "Patrícia," eu disse, tentando manter a calma, "eu restaurei esse brinquedo com tinta atóxica. Tenho a nota fiscal da tinta se quiser ver. É seguro. Mesmo assim, prefiro não arriscar. Miguel, pare de chorar. Vem aqui com a mamãe." Ela pegou meu neto no colo e se afastou, deixando-me sozinho no chão, segurando o brinquedo que havia feito com tanto carinho. Mas o pior ainda estava por vir. Às 18 horas, começou a cerimônia do parabéns. Miguel estava na cadeirinha especial, cercado por todos os convidados. O bolo era uma obra de arte comestível, tema safari, com animais de açúcar que devem ter custado mais do que eu ganhava em uma semana. As velas foram acesas, e todos começaram a cantar. Eu me posicionei na segunda fileira, tentando participar do momento. Mas quando olhei ao redor, percebi algo que me gelou o sangue. Patrícia havia organizado os convidados de uma forma específica. Família dela na frente, amigos dela nos lados, e eu, o único avô presente, já que os pais dela haviam morrido anos atrás, estava sendo gradualmente empurrado para trás por pessoas que se posicionavam na minha frente. Quando chegou a hora de soprar as velas, Miguel procurou por mim com os olhos. "Vovô, vovô!" ele gritava, esticando os bracinhos na minha direção por cima das cabeças das pessoas. Meu coração se partiu ao ver que ele me queria perto naquele momento especial, mas eu estava sendo mantido longe como um convidado de segunda classe. Foi quando ouvi a conversa que mudou minha vida para sempre. Eu havia ido ao banheiro para me recompor emocionalmente quando ouvi vozes conhecidas do lado de fora. Era Patrícia falando com sua mãe, Dona Eleonora, sem saber que eu estava ali. "Mãe, não aguento mais ter que fingir que gosto dessa família do Roberto", disse Patrícia com um tom de voz que jamais havia usado na minha presença. "Aquele velho me dá nos nervos. Todo sábado aqui com aquele cheiro de oficina, falando sobre motores para o Miguel. É uma má influência terrível." "Mas, filha", respondeu Dona Eleonora, "ele é o avô da criança." "E daí?" "Mãe, você não entende. Eu não quero que o Miguel cresça achando que ser mecânico é uma profissão respeitável. Quero que ele tenha ambições maiores, que se torne médico, advogado, engenheiro. Não posso deixar que aquele homem encha a cabeça dele com ideias erradas sobre trabalho manual." Meu sangue ferveu, mas continuei ouvindo. "Além disso", Patrícia continuou, "o Roberto está começando a questionar algumas das nossas decisões sobre a educação do Miguel. Outro dia ele disse que talvez devêssemos deixar o pai dele participar mais da vida do nosso filho. Não posso permitir isso. Preciso cortar essa influência pela raiz." "E como você pretende fazer isso?" perguntou Dona Eleonora. "Simples.
Vou começar a criar situações que mostrem que o Carlos é inadequado para ficar sozinho com o Miguel. Vou documentar tudo. Os brinquedos perigosos que ele traz, as ideias inadequadas que ele passa para a criança, a falta de higiene da oficina. Em alguns meses, vou ter material suficiente para convencer o Roberto de que é melhor limitarmos as visitas. Senti como se tivesse levado um soco no estômago. Minha própria nora estava planejando me afastar do meu neto de forma calculada e premeditada. E se o Roberto não concordar? Perguntou Dona Eleonora. Ele vai concordar, mãe. Eu sou a mãe do Miguel. E no final das contas, o que eu disser sobre o que é melhor para meu filho é o que vale. Se necessário, vou deixar claro que se ele não me apoiar nisso, nossa família vai ter problemas sérios. A conversa continuou, mas eu já havia ouvido o suficiente. Saí do banheiro com as pernas trêmulas e o coração partido. Minha nora não estava apenas tentando me afastar do meu neto por impulso ou antipatia. Ela havia elaborado um plano detalhado para destruir minha relação com Miguel, usando meu próprio filho como instrumento. Voltei para o salão e observei Patrícia agir como se nada tivesse acontecido. Sorria para mim, oferecia docinhos, perguntava se eu estava me divertindo. A falsidade dela agora me causava náuseas. O resto da festa passou como um borrão. Despedi-me educadamente, beijei Miguel, que chorou quando percebeu que eu ia embora, e voltei para casa carregando o peso da revelação. Durante a semana seguinte, não consegui trabalhar direito. Ficava remoendo a conversa, tentando entender como alguém podia ser tão cruel com uma pessoa que nunca lhe fez mal algum. 2 semanas depois, a profecia de Patrícia começou a se cumprir. Roberto me ligou numa quinta-feira à noite com a voz estranha. Pai, precisamos conversar. Pode vir aqui em casa amanhã? Quando cheguei, encontrei meu filho e minha nora sentados no sofá da sala, com expressões sérias. Miguel estava dormindo. Sempre dormindo quando eu chegava. Percebi retrospectivamente. Pai, Roberto começou claramente desconfortável. A Patrícia e eu estivemos conversando e achamos que talvez seja melhor organizarmos melhor as visitas ao Miguel. Organizar como? Perguntei, já sabendo onde aquilo ia dar. Bem, Patrícia assumiu a conversa. Achamos que visitas semanais são muito intensas para uma criança pequena. Miguel fica muito agitado depois que o senhor vai embora. Talvez seja melhor nos visitarmos uma vez por mês em ocasiões especiais. Patrícia, eu disse mantendo a voz calma. Miguel nunca ficou agitado comigo. Pelo contrário, ele fica feliz quando me vê e triste quando vou embora. Isso é normal. Seu Carlos, ela rebateu com aquele tom condescendente que eu conhecia bem. O senhor não tem experiência com psicologia infantil moderna. Crianças precisam de rotinas estáveis, não de estímulos excessivos. Foi quando Roberto entrou na conversa com o argumento que mais me doeu. Pai, além disso, a Patrícia tem razão sobre alguns pontos. Aqueles brinquedos que você traz são meio antigos, né? E o Miguel está numa idade em que absorve tudo. Talvez seja melhor ele ter contato com atividades mais educativas. Educativas. Como se brincar com o avô não fosse educativo. E outra coisa, Patrícia acrescentou. Notei que o senhor sempre chega com cheiro de oficina, mesmo quando não está trabalhando. Para uma criança com sistema respiratório delicado, isso pode ser prejudicial. Mentiras. Todas mentiras elaboradas para justificar o injustificável. Tentei argumentar. Tentei mostrar o quanto aquelas visitas significavam para mim e para Miguel. Mas era como falar com uma parede. No final, saí de lá com a promessa de que me ligaria para combinarmos a próxima visita. A ligação nunca veio. Durante 2 meses tentei contato. Ligava, mandava mensagens, aparecia no prédio. Sempre a mesma resposta. Miguel estava dormindo, doente, ocupado, tinha médico. Roberto, quando conseguia falar comigo, era evasivo, repetindo como um papagaio os argumentos da esposa. Em dezembro de 2022, tentei uma última vez. Era véspera do Natal, e eu havia comprado um presente especial para Miguel. Um conjunto de ferramentas de brinquedo.
Pequenas réplicas exatas das ferramentas reais que eu usava na oficina. Eram de uma marca alemã, caríssimas, seguras, educativas. Pensei que talvez mostrasse para Patrícia que eu podia ser educativo também. Subi até o apartamento e toquei a campainha. Patrícia abriu a porta usando um avental de cozinha, como se estivesse preparando a ceia. Atrás dela, eu podia ouvir risadas e conversas. Eles estavam recebendo visitas. "Seu Carlos!" ela exclamou com surpresa fingida. "Que surpresa! Infelizmente hoje não é um bom dia. Temos a família aqui, estamos em pleno preparo da ceia. Patrícia, é Natal. Só quero dar o presente para meu neto e dar um abraço nele. Eu entendo, mas hoje realmente não dá. O Miguel está muito ocupado com os primos e você sabe como é. Muita gente deixa ele confuso." Foi quando ouvi a voz do Miguel vinda da sala. "Mamãe, quem é?" E logo em seguida, "É o vovô Carlos. Vovô." Meu neto havia me reconhecido apenas pela voz. "Miguel, vai brincar com os primos." Patrícia gritou para dentro do apartamento. Depois se virou para mim. "Vou ser direta, seu Carlos. Acho melhor o senhor ligar antes de vir. Não posso ter pessoas aparecendo de surpresa na minha casa, não é mesmo?" A porta se fechou na minha cara. Do lado de fora, no corredor daquele prédio chique da Vila Olímpia, um homem de 67 anos chorou pela primeira vez desde o funeral da esposa. O ano de 2023 começou com uma guerra fria declarada. Patrícia não respondia mais minhas mensagens, Roberto estava cada vez mais distante e Miguel estava crescendo sem saber que tinha um avô que pensava nele todos os dias. Em março, tentei uma abordagem diferente. Procurei minha filha Marina, que era psicóloga, e sempre teve bom relacionamento com Roberto. Pedi para ela conversar com o irmão, tentar mediar a situação. Marina voltou da conversa com más notícias. "Pai, a Patrícia convenceu o Roberto de que suas visitas eram problemáticas. Ela mostrou para ele uns artigos sobre como conflitos familiares podem afetar o desenvolvimento infantil. Disse que Miguel ficava confuso com valores conflitantes. Essas coisas. Valores conflitantes?" Explodi. "Que valores conflitantes?" Eu ensinei honestidade, trabalho duro e amor para meu filho. Os mesmos valores que ele deveria ensinar para meu neto. "Pai, eu sei, mas o Roberto está completamente manipulado. Ela conseguiu fazer ele acreditar que você representa algum tipo de ameaça para a educação do Miguel. Foi Marina quem me deu a ideia que mudaria tudo. Pai, você sabia que existe uma lei sobre direitos dos avós? Pesquise sobre isso. Talvez você tenha mais poder do que imagina." Naquela noite, passei horas na internet pesquisando sobre direitos dos avós no Brasil. Descobri coisas que me surpreenderam. Avós têm direito legal de conviver com os netos, salvo em casos onde isso comprovadamente prejudica a criança. Encontrei advogados especializados no assunto. Casos similares ao meu. Jurisprudência favorável. Mas, mais importante, descobri que tinha direitos que estavam sendo violados. Durante 3 meses documentei tudo. Prints de mensagens não respondidas, registros de tentativas de contato, presentes recusados, datas de visitas negadas. Preparei um dossiê completo da minha relação com Miguel, desde o nascimento, incluindo fotos, vídeos, depoimentos de vizinhos que presenciaram nossa proximidade. Também contratei um advogado especialista em direito de família, Dr. Henrique Mendes, um homem de 50 anos que havia passado por situação similar com seus próprios pais. Durante nossa primeira conversa, ele foi direto. "Senhor Carlos, pelo que estou vendo aqui, temos um caso sólido de alienação parental. A nora está deliberadamente impedindo o contato entre o senhor e seu neto sem justificativa legal válida. Isso é crime." "Crime?" perguntei surpreso. "Sim, alienação parental é crime no Brasil desde 2010. Além disso, o senhor tem direito de visitas garantido por lei. Vamos entrar com uma ação judicial pedindo regulamentação de visitas. Se ela não cumprir, pode até perder a guarda." Era exatamente o que eu precisava ouvir. Em junho de 2023, protocolamos a ação na vara de família. O pedido era simples. Queria direito de visitar meu neto 2 vezes por semana, por algumas horas,
em local e horário a serem definidos pelo juiz. Anexamos toda a documentação que eu havia coletado, incluindo mensagens comprovando as tentativas de contato e as recusas infundadas. A reação veio rápido. Roberto me ligou no dia seguinte, transtornado. Pai, o que é isso? A Patrícia recebeu uma citação judicial. Você está processando a gente? Roberto, eu não estou processando ninguém. Estou pedindo para a justiça reconhecer meu direito de ver meu neto. Um direito que vocês estão me negando sem motivo. Mas, pai, não precisava chegar a esse ponto. Podíamos conversar. Conversar? Filho, há 8 meses tento conversar com vocês. Há 8 meses sou tratado como se fosse um perigo para meu próprio neto. Não me deixaram alternativa. A Patrícia está furiosa. Ela disse que isso só prova que você é inadequado para ficar perto do Miguel. Então que ela prove isso na justiça. A audiência foi marcada para agosto. Durante esses 2 meses, contratei um detetive particular para investigar discretamente a vida de Patrícia. Não estava procurando sujeira, mas queria entender melhor quem era essa mulher que havia tomado controle total da minha família. O que descobri foi revelador. Patrícia havia feito a mesma coisa com a família do ex-namorado anterior ao Roberto. Namorou durante 3 anos um rapaz chamado Fernando, e gradualmente afastou ele da família dele, usando as mesmas táticas. Os pais eram inadequados, a convivência era prejudicial, os valores eram conflitantes. O relacionamento só acabou quando Fernando percebeu o que estava acontecendo e terminou tudo. Mais interessante ainda, descobri que ela mantinha um blog na internet onde falava sobre como educar crianças longe de influências tóxicas familiares. Nos posts, sem citar nomes, ela basicamente descrevia sua estratégia para afastar Miguel de mim, apresentando isso como proteção materna exemplar. Dr. Henrique ficou eufórico com essas informações. Senhor Carlos, isso é ouro puro. Ela documentou a própria alienação parental. Vamos usar tudo isso na audiência. O dia da audiência chegou como um furacão. A vara de família estava lotada, mas quando chegou nossa vez, fomos para uma sala reservada com a juíza, doutora Márcia Helena Santos, uma mulher de uns 45 anos, de expressão séria mas gentil. Presentes. Eu e meu advogado de um lado, Roberto e Patrícia com o advogado deles do outro. Miguel não estava presente, obviamente, mas sua ausência pesava no ar como uma nuvem negra. A juíza começou perguntando diretamente para Patrícia. Senhora Patrícia, por que o senhor Carlos está sendo impedido de ver o neto? Meritíssima. Patrícia respondeu, usando aquele tom doce que eu conhecia bem. Não estamos impedindo. Estamos apenas regulamentando as visitas de forma que seja melhor para o Miguel. Ele é uma criança muito sensível e visitas muito frequentes com pessoas que trazem influências diferentes das nossas, podem ser prejudiciais para seu desenvolvimento. Que tipo de influências? Perguntou a juíza. Bem, o senhor Carlos é uma pessoa do bem. Não tenho nada contra ele pessoalmente. Mas ele vem de um meio muito diferente do nosso. Trabalha com mecânica, tem hábitos que não consideramos adequados para uma criança pequena. Foi quando o Dr. Henrique apresentou as evidências. Meritíssima. Juntamos aos autos prints de mensagens onde a requerida deixa claro seus preconceitos em relação à profissão do requerente. Também temos depoimentos comprovando que o menor demonstra afeto genuíno pelo avô paterno e que essa separação está sendo imposta contra a vontade da criança. A juíza analisou os documentos em silêncio por alguns minutos. Quando levantou a cabeça, sua expressão havia mudado. Senhora Patrícia, estou vendo aqui mensagens onde a senhora se refere ao trabalho do senhor Carlos como inadequado e prejudicial. Pode explicar isso? Patrícia começou a gaguejar. Meritíssima, Foram mal entendidos, eu nunca quis dizer. E este blog aqui, onde a senhora escreve sobre proteger crianças de influências familiares tóxicas, fazendo clara referência à situação do seu filho. O advogado de Patrícia tentou intervir, mas a juíza continuou. Senhor Roberto, como pai da criança, qual sua posição nessa questão? Meu filho, claramente desconfortável, respondeu.
Meritíssima, eu sempre respeitei meu pai. Mas a Patrícia tem razões. Que razões? Especificamente, que razões justificam impedir um avô de ver o neto, considerando que não há histórico de violência, abuso ou qualquer comportamento prejudicial? Roberto ficou em silêncio. Não tinha resposta para essa pergunta porque não havia resposta racional. Foi então que a juíza fez a pergunta que mudou tudo. Senhor Carlos, durante o período em que teve contato regular com seu neto, houve algum incidente, algum problema, alguma situação que justificasse preocupação com a segurança da criança? Não, meritíssima. Nunca. Miguel sempre demonstrou carinho por mim, se divertia durante nossas brincadeiras e aprendeu coisas importantes comigo, como responsabilidade e respeito pelos outros. A juíza então se dirigiu diretamente a Patrícia. Senhora, estou analisando as evidências e não vejo justificativa legal para impedir essas visitas. Na verdade, vejo indícios claros de alienação parental, que é crime previsto no artigo 236 do Código Penal. O rosto de Patrícia empalideceu. Ela não esperava que uma simples disputa familiar chegasse ao ponto de ser enquadrada como crime. Meritíssima, ela tentou se justificar. Eu só quero proteger meu filho. Proteger de quê? De um avô que o ama e nunca lhe causou mal algum? Senhora, alienação parental não é proteção, é abuso. E abuso contra uma criança que tem direito de conviver com sua família paterna. Foi então que Dr. Henrique apresentou a cartada final. O blog de Patrícia. Meritíssima, a requerida mantém um blog onde documenta suas estratégias para afastar a criança do avô paterno. Temos prints de posts onde ela descreve o Sr. Carlos como influência tóxica e ensina outras mães a proteger filhos de familiares que consideram inadequados. A juíza leu alguns trechos em voz alta. Quando notamos que familiares próximos trazem valores que não correspondem aos nossos padrões educacionais, é nosso dever como mães criar barreiras protetivas. Não podemos permitir que nossas crianças sejam expostas a influências que consideramos regressivas ou prejudiciais ao desenvolvimento que planejamos para elas. O silêncio na sala era ensurdecedor. Senhora Patrícia, a juíza continuou, a senhora está ciente de que está confessando publicamente a prática de alienação parental? O advogado de Patrícia pediu para falar com sua cliente em particular, mas a juíza negou. O tempo para estratégias legais já passou. Quero uma explicação honesta agora. Patrícia finalmente perdeu a compostura. Meritíssima, eu só quero que meu filho tenha as melhores oportunidades na vida. Não quero que ele cresça achando que ser mecânico é o máximo que pode alcançar. Quero que ele sonhe alto, que se torne alguém importante. A explosão de preconceito que eu esperava finalmente aconteceu. Senhora, a juíza disse com um tom gelado, a senhora está afirmando que considera a profissão do Sr. Carlos inferior e inadequada para seu filho conhecer? Não foi isso que eu quis dizer. Foi exatamente isso que a senhora disse. E mais, está declarando que considera válido negar a uma criança o direito de conviver com o avô por preconceito profissional. Roberto tentou intervir. Meritíssima, minha esposa está nervosa, ela não... Senhor Roberto, a juíza o interrompeu. O senhor concorda com os argumentos de sua esposa? Meu filho olhou para mim, depois para Patrícia, depois para o chão. Eu respeito meu pai. Mas o quê? O senhor considera seu pai inadequado para conviver com seu próprio neto? Não, quer dizer, é complicado. Não é complicado, senhor Roberto. É simples. Seu pai tem direitos legais que estão sendo violados com sua conivência. A juíza então proferiu a decisão que mudou minha vida. Diante das evidências apresentadas, determino que o Sr. Carlos Eduardo tenha direito de visitar o neto Miguel 2 vezes por semana, às quartas-feiras das 14 às 17 horas e aos sábados das 9 horas às 12 horas. As visitas podem acontecer na residência dos pais da criança ou em local público adequado, conforme acordo entre as partes. Determino ainda que qualquer descumprimento desta decisão
resultará em multa diária de $500 para os requeridos, além de possível perda da guarda da criança em caso de reincidência. Por fim, encaminho este caso ao Ministério Público para investigação de possível crime de alienação parental, considerando as evidências de ação deliberada e premeditada para afastar a criança do convívio familiar. Patrícia estava em choque. Roberto parecia ter levado um soco. Eu, por outro lado, sentia uma mistura de alívio e tristeza. Alívio por ter meus direitos reconhecidos, tristeza por ter sido necessário chegar àquele ponto. Mas a história não terminou ali. 2 semanas depois da decisão judicial, recebi uma ligação inesperada. Era Roberto chorando no telefone. Pai, me perdoa por tudo. Eu fui um idiota, deixei ela me manipular. Não percebi o que estava acontecendo. Calma, filho. O que aconteceu? A Patrícia. Pai, ela está tentando me afastar dos meus próprios irmãos agora. Disse que a Marina é uma má influência porque incentivou você a processar a gente. Ela quer que eu corte contato com minha própria família. Aparentemente, o veneno que Patrícia usava comigo havia se voltado contra os outros membros da família. Depois da audiência, ela ficou paranoica, vendo ameaças em qualquer pessoa que pudesse questionar seu controle sobre Roberto e Miguel. E tem mais, pai. Descobri que ela mentiu sobre várias coisas. Lembra quando ela disse que o Miguel ficava agitado depois das suas visitas? Encontrei um diário que ela mantinha, e lá está escrito o contrário. Miguel sempre fica alegre depois de ver o avô, ri mais, brinca mais, fica mais carinhoso. Preciso interromper isso antes que ele fique muito apegado. Meu filho havia descoberto que sua esposa documentava friamente sua própria maldade. Roberto, você quer minha opinião? Volta para casa, pega suas coisas e o Miguel e vem morar comigo por um tempo, até vocês resolverem essa situação. Pai, não posso fazer isso. Apesar de tudo, eu ainda amo ela, e ela é a mãe do Miguel. Então vocês vão ter que fazer terapia de casal. Mas uma coisa eu te garanto, não vou mais aceitar ser tratado como um pária na minha própria família. A primeira visita oficial aconteceu numa quarta-feira de julho. Cheguei pontualmente às 14h no apartamento deles, dessa vez com uma autorização judicial no bolso. Patrícia me recebeu na porta com um sorriso forçado que não enganava ninguém. Seu Carlos, entre. O Miguel está na sala. Quando entrei na sala, meu neto estava brincando sozinho com uns blocos de montar. Quando me viu, sua reação foi instantânea. Largou tudo e correu para mim gritando, vovô, vovô, como se tivéssemos nos visto ontem. Naquele momento senti que toda a luta havia valido a pena. Durante as 3 horas seguintes, fizemos tudo o que havíamos perdido durante meses. Brincamos no chão. Eu contei histórias inventadas na hora. Ele me mostrou brinquedos novos. Tentamos fazer um castelo com blocos que caía toda hora e nos fazia rir. Miguel havia crescido tanto. Já falava frases completas, já andava com firmeza, já tinha personalidade própria. Patrícia ficou na cozinha durante toda a visita, aparecendo de vez em quando para verificar se estava tudo bem. Seu comportamento era de alguém sendo vigiado pela polícia na própria casa. Quando chegou a hora de ir embora, Miguel chorou. Não vai, vovô, fica. Vovô vai voltar sábado, meu amor. E toda quarta também. Promete? Prometo. E cumpri. Durante 6 meses visitei Miguel religiosamente 2 vezes por semana. Patrícia mantinha a hostilidade mal disfarçada, mas não podia mais fazer nada. A decisão judicial era clara, e qualquer descumprimento teria consequências graves. Roberto gradualmente foi voltando a se aproximar de mim. Percebi que ele estava começando a questionar outras atitudes da esposa, outros aspectos do relacionamento que antes aceitava sem pensar. A terapia de casal que sugeri realmente aconteceu, e aparentemente o terapeuta não estava passando a mão na cabeça de Patrícia. Em dezembro de 2023, aconteceu algo que ninguém esperava. Roberto apareceu na minha casa numa sexta-feira à noite, carregando 2 malas e segurando Miguel pela mão. Meu neto, agora com quase 3 anos, correu para mim gritando: Vovô, vou dormir na casa do vovô. Pai,
Roberto disse com os olhos vermelhos. Posso ficar aqui uns dias, eu e a Patrícia. Terminamos. Descobri que a terapia havia funcionado, mas não como Patrícia esperava. O terapeuta havia ajudado Roberto a perceber o padrão de manipulação e controle que ela exercia sobre ele. A gota d'água foi quando ela tentou proibir Roberto de levar Miguel para ver Marina e os filhos dela, alegando que primos muito novos podem transmitir doenças. Pai, ela estava tentando me isolar de toda a minha família. Você foi só o primeiro da lista. Roberto ficou em casa durante 3 semanas, e foram as melhores 3 semanas que passei desde que Miguel nasceu. Acordava de manhã com meu neto batendo na porta do meu quarto querendo brincar. Café da manhã a 3 gerações, Roberto contando histórias da infância dele, Miguel ouvindo fascinado. Ensinei meu neto a usar ferramentas de brinquedo. Ele aprendeu a trocar óleo no carrinho dele. Ajudava o papai a consertar coisas imaginárias pela casa. Roberto percebeu que todas as coisas que Patrícia considerava inadequadas eram, na verdade, momentos preciosos de educação e conexão familiar. Pai, ele me disse numa dessas manhãs, peço desculpas por tudo. Você estava tentando me proteger e eu não ouvi. Filho, homem apaixonado comete esses erros. O importante é que você acordou a tempo. Patrícia tentou uma reconciliação dramática no Natal. Apareceu na minha porta véspera do Natal, chorando, implorando para Roberto voltar, prometendo que mudaria, que respeitaria nossa família. Roberto a ouviu por meia hora e disse simplesmente, Patrícia, eu te amei de verdade. Mas não posso viver com alguém que tem tanto preconceito contra minha própria família. Mas Roberto, eu posso mudar. Posso aceitar seu pai. Não é questão de aceitar, Patrícia. É questão de respeitar. E você não respeita nada que não se enquadre no seu padrão de vida. Em janeiro de 2024, eles assinaram os papéis do divórcio. Roberto ficou com a guarda compartilhada do Miguel, e eu finalmente tinha meu neto de volta na minha vida de forma definitiva. Mas a vingança mais doce ainda estava por vir. Em março de 2024, 6 meses após o início da batalha judicial, recebi uma ligação inesperada. Era um jornalista do programa Casos de Família da TV Record, que havia tomado conhecimento da nossa história através do advogado. Senhor Carlos, gostaríamos de contar sua história no programa. Casos de alienação parental contra avós estão se tornando epidemia no Brasil, e sua luta pode ajudar outras pessoas na mesma situação. Inicialmente relutei. Não queria exposição desnecessária. Mas Dr. Henrique me convenceu. Senhor Carlos, sua história pode ajudar outros avós que estão passando pela mesma situação. Além disso, vai mostrar publicamente as consequências de tentar afastar uma criança da família por preconceito. O programa foi ao ar em maio de 2024. Contei minha história completa, mostraram as evidências, entrevistaram especialistas em alienação parental. Miguel apareceu no final, brincando comigo na oficina, feliz e saudável, deixando claro para o Brasil inteiro que eu era um avô amoroso e responsável. A repercussão foi estrondosa. Em 48 horas, o vídeo do programa teve mais de 2 milhões de visualizações no YouTube. Minha caixa de mensagens no Facebook explodiu com mensagens de apoio, centenas de avós passando por situações similares, pedindo conselhos, agradecendo por ter dado visibilidade ao problema. Mais importante, Patrícia assistiu ao programa. Roberto me contou que ela passou o dia inteiro recebendo ligações de conhecidos, amigos, colegas de trabalho que haviam visto o programa. Todo mundo perguntando se era sobre ela, se era verdade o que estava sendo contado. Suas redes sociais foram bombardeadas com comentários de pessoas indignadas com sua atitude. O blog onde ela escrevia sobre proteger crianças de influências tóxicas foi descoberto pelos internautas, que deixaram centenas de comentários mostrando a hipocrisia dos posts. Ela teve que desativar todos os comentários e, posteriormente, deletar o blog inteiro. Mas a consequência mais dramática aconteceu no trabalho dela. Patrícia trabalhava numa escola particular de elite em Moema, onde era coordenadora pedagógica. A direção da escola, preocupada com a repercussão negativa,
Chamou ela para uma conversa. Como alguém que pregava educação inclusiva e respeito à diversidade, poderia ter atitudes tão preconceituosas em sua vida pessoal? Ela tentou se justificar. Disse que a TV havia distorcido os fatos, que não era bem assim. Mas os próprios posts do blog dela, que alguém havia salvo antes da exclusão, circulavam nas redes sociais com prints completos de suas teorias discriminatórias. A escola, zelosa por sua reputação, optou por não renovar o contrato de Patrícia para o ano seguinte. Em junho de 2024, ela me ligou. Senhor Carlos, podemos conversar? Sobre o que, Patrícia? Sobre tudo. Sobre o que aconteceu, sobre talvez encontrarmos um meio termo. Meio termo para quê? Eu já tenho direito legal de ver meu neto. O que mais você quer? Eu gostaria que o senhor considerasse não dar mais entrevistas sobre nossa situação. Isso está prejudicando minha carreira, minha reputação. Patrícia, eu não procurei a imprensa para me vingar de você. Procurei para ajudar outros avós na mesma situação. Se isso está prejudicando sua reputação, talvez você devesse refletir sobre suas atitudes. Senhor Carlos, eu reconheço que cometi erros. Talvez eu tenha sido muito rígida. Mas o senhor não entende a pressão que eu sentia. Queria dar o melhor para o Miguel e achei que eu não fosse bom o suficiente para ele. Silêncio do outro lado da linha. É isso mesmo, não é, Patrícia? Você achou que um mecânico não tinha nada de bom para ensinar para seu filho? Eu estava errada. Percebo isso agora. Patrícia, você não estava errada. Você foi cruel, calculista e preconceituosa. Você documentou sua própria maldade num blog, planejou friamente me afastar do meu neto e manipulou meu filho para conseguir isso. Essa não foi uma decisão emocional ou equivocada. Foi uma campanha sistemática de destruição. Senhor Carlos, por favor, deixa eu terminar. Você descobriu da pior forma possível que suas ações têm consequências. Perdeu o emprego, perdeu o marido, perdeu a guarda exclusiva do filho, e teve sua verdadeira personalidade exposta publicamente. Isso não foi vingança minha. Foi justiça. O que o senhor quer que eu faça? Nada, Patrícia. Não quero nada de você. Só quero que deixe eu ser avô do meu neto em paz. Hoje, em agosto de 2025, Miguel tem 4 anos e meio e passa todos os finais de semana comigo. Roberto reconstruiu sua vida. Está namorando uma professora maravilhosa chamada Amanda, que trata Miguel como se fosse filho dela e me chama de pai, com carinho genuíno. Miguel me ajuda na oficina aos sábados de manhã. Obviamente não mexe em nada perigoso, mas adora fingir que está consertando carros comigo. Usa um macacãozinho pequeno que mandei fazer especialmente para ele, capacete colorido, óculos de proteção do tamanho dele. Aprende sobre responsabilidade, cuidado, dedicação. E sabe de uma coisa? Ele fala que quando crescer quer ser mecânico igual o vovô, mas também médico para curar os carrinhos que estão doentes. Patrícia conseguiu um emprego numa escola menor, em outro bairro, com salário bem menor. Vê Miguel a cada 15 dias, conforme determinação judicial. Nas poucas vezes que conversamos desde então, ela é educada, mas distante. Acho que finalmente entendeu que perdeu uma guerra que ela mesma começou. Recebi mais de 300 mensagens de avós que assistiram ao programa e conseguiram resolver situações similares. Virei uma espécie de conselheiro informal, ajudando pessoas a entenderem seus direitos, indicando advogados, compartilhando experiências. Uma das mensagens que mais me marcou foi de um senhor de 72 anos do interior do Ceará. Seu Carlos, obrigado por ter tido coragem de lutar. Por causa da sua história, procurei um advogado e consegui voltar a ver meus netos depois de 2 anos. Minha nora também achava que eu era inadequado porque sou agricultor. Agora ela não tem escolha. É lei. Percebi que minha luta havia sido maior do que eu imaginava. Não era só sobre mim e Miguel. Era sobre todos os avós que são desrespeitados por noras e genros preconceituosos, que acham que profissão define caráter, que confundem status social com valor humano.
No último aniversário do Miguel, em março de 2025, foi Roberto quem organizou a festa. Uma celebração simples no meu apartamento, com a família que realmente importa. Meus filhos, meus netos, Marina também teve mais um bebê, a Amanda, alguns amigos próximos. O bolo foi comprado na padaria do seu Manuel, a mesma onde sempre comprei doces para Miguel. Patrícia veio buscar Miguel no final da festa. Quando ela viu as fotos que tiramos, percebeu algo que deve ter doído profundamente. Miguel estava radiante, rodeado de pessoas que o amavam de verdade, sem precisar de decorações caras ou eventos elaborados para ser feliz. Senhor Carlos, ela disse antes de ir embora, obrigada por cuidar bem dele. Patrícia, eu sempre cuidei bem dele. A diferença é que agora você não pode mais me impedir. Ela saiu sem responder. Mês passado, Roberto me contou que Patrícia está fazendo terapia psicológica. Aparentemente, a psicóloga está ajudando ela a entender que seus preconceitos e necessidade de controle estavam destruindo suas relações pessoais. Talvez ainda haja esperança para ela. Mas mesmo que não haja, não faz diferença para mim. Tenho meu neto de volta. Tenho minha família unida. Tenho a consciência tranquila de quem lutou pelos seus direitos da forma correta, usando a lei e não a violência, a verdade e não a mentira. Miguel agora me liga sozinho no telefone da oficina, sempre às quintas-feiras antes do almoço. Nossa conversa favorita é sobre o que vamos fazer no próximo sábado. Ele sugere atividades malucas como consertar o elevador do prédio ou pintar todos os carros de azul, e eu finjo que vamos fazer exatamente isso. Semana passada ele me surpreendeu com uma pergunta. Vovô, por que a mamãe não gosta muito de você? Expliquei de forma simples, sem demonizar ninguém. Miguel, às vezes as pessoas adultas têm ideias diferentes sobre as coisas. Sua mamãe e eu pensamos diferente sobre algumas coisas, mas isso não significa que não podemos conviver bem. Mas você é legal, vovô. Você me ensina coisas importantes. E você me ensina coisas importantes também, meu neto. Aos 68 anos, aprendi que nunca é tarde para lutar pelo que é certo. Aprendi que a dignidade não vem do dinheiro que se tem ou da profissão que se exerce, mas da forma como se trata as pessoas e como se defende aquilo que se ama. Patrícia tentou me diminuir porque sou mecânico, como se trabalhar com as mãos fosse algo inferior. Mas foram essas mesmas mãos que construíram uma vida honesta, que criaram 3 filhos, que sustentaram uma família, que construíram um berço para meu neto com amor. E foram essas mãos que assinaram os papéis que garantiram meu direito de ser avô. A lição que fica é simples. Respeito não se compra no shopping, não vem com diploma na parede, não está nos bairros nobres onde se mora. Respeito se ganha com caráter, com consistência, com amor genuíno pelas pessoas. Miguel vai crescer sabendo que tem um avô que lutou por ele, que nunca desistiu, que enfrentou o sistema judicial para garantir o direito de amá-lo. Vai aprender que não importa qual profissão escolha na vida, se for médico, mecânico, professor ou astronauta. O que importa é fazê-la com honestidade e dedicação. E se um dia ele tiver filhos, vai saber que deve proteger o direito deles de conhecer todos os avós, independente de classe social, profissão ou origem. Porque família se constrói com amor, não com preconceito. Ontem, Miguel me perguntou se eu ficava triste quando ele não estava comigo. Respondi que sim, mas que agora sei que sempre vamos nos ver, porque isso é um direito nosso, garantido pela lei. E ninguém pode tirar nossos direitos, né, vovô? Ninguém, meu neto, ninguém. Patrícia tentou me afastar do meu neto usando preconceito e manipulação. Em resposta, usei a justiça, a verdade e a perseverança. No final, ela perdeu tudo o que tentou proteger, e eu ganhei de volta tudo o que ela tentou me tirar. Às vezes, a melhor vingança é simplesmente não desistir do que é certo.